Olá, irmãos, estamos de volta com Nossa em Casa com o Pastor. Mais uma semana abençoada para a sua vida, sua família, e que vocês aproveitem bem esse texto para o momento devocional de vocês. Quero ler em Êxodo capítulo 10, do verso 1 até o verso 29, onde fala da 9ª praga do Egito. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: vão e prestem culto ao Senhor, deixem somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Mas Moisés contestou: tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que ofereceremos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco e nenhuma unha ficará no Egito. Temos que escolher alguns daqueles para prestar culto ao Senhor, o nosso Deus, e enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele se recusou a deixá-los ir. Disse o faraó a Moisés: saia da minha presença, trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que vir a minha face, você morrerá. Respondeu Moisés: será como disseste, nunca mais verei a tua face. Muitas vezes nós olhamos para alguns textos da Bíblia como esse e é difícil de entender como que Deus faz determinadas coisas, como ele fez aqui na história do povo, de Israel. Primeiro, esse povo ficou cativo no Egito por 430 anos de escravidão, e Deus fez uma promessa de que libertaria o povo, e assim Deus fez, levantou Moisés, e o texto está falando exatamente da liderança de Moisés, esse tempo que Deus o levantou para libertar o povo da escravidão do Egito. Acontece que nós esperávamos, talvez Moisés esperou, que num primeiro momento Deus já livraria o seu povo daquela tirania logo de imediato, assim que Moisés chegasse no Egito. Mas ele teve que voltar 10 vezes, porque em cada ida de Moisés, Deus levantava uma praga contra o Egito, e aí ele estava de verdade destruindo uma divindade dos egípcios. E eu queria hoje pensar nesse texto sobre alguns cuidados que nós precisamos tomar na nossa vida. Primeiro cuidado tem a ver com as nossas pendências. Muitas vezes nós não tratamos as pendências da nossa vida. A gente sabe que Egito é uma simbologia do pecado. E quando eles saíram do Egito, eles foram escravizados e saíram do Egito, a proposta de Satanás, através de Faraó, era que eles deixassem algumas coisas para trás. E muitas vezes na nossa vida cristã, a sensação que eu tenho é essa também, que nós estamos caminhando na nossa vida cristã, mas existem algumas pendências que nós não tratamos, que ficaram lá no Egito. E a expressão de Moisés é muito séria, muito profunda. Ele diz: nenhuma unha ficará no Egito. E muitas vezes as nossas lembranças da vida que nós tivemos, do pecado, e as lembranças que nós temos, às vezes até saudade de algumas coisas que nós praticávamos. Lembra quando o povo estava no deserto, havia saído do Egito, mas o Egito nunca saiu do coração do povo. Eles sempre lembravam das carnes, das cebolas, das coisas boas que eles tinham no Egito, e agora eles não estavam tendo no deserto, embora estivessem livres da tirania e da escravidão. Muitas vezes na nossa vida é assim, nós estamos caminhando na nossa jornada cristã e tem muita coisa na nossa vida que nós vamos agregando e não vamos tratando na medida que nós caminhamos. Então a resposta
de Moisés para Faraó foi: nenhuma unha ficará no Egito. Isso é um detalhe, né, irmãos? É uma coisa extrema, né? Quando ele diz nenhuma unha, ele está falando de uma coisa pequena. Ele falou: se nenhuma coisa pequena vai ficar, quanto mais uma coisa grande. Então, trata as pendências da sua vida. Essa é a primeira lição que nós aprendemos nesse texto. A segunda é não abrir concessões, né? O que é uma concessão? É quando a gente começa a permitir determinadas coisas na nossa vida. Isso não faz mal, isso não tem problema. Nós queremos levar a vida cristã da mesma maneira que nós vivíamos antes da nossa conversão. Então nós tínhamos uma relação com as coisas do mundo e agora nós já não temos mais, né? Jesus disse que a amizade do mundo constitui inimiga de Deus e que nós não somos do mundo como ele também não era. Então a nossa pátria, os nossos valores foram transformados. Então, muitas vezes, nós queremos um cristianismo com concessões, nós queremos continuar na prática de determinadas coisas. Então, o que eu vejo nesse texto é que não só Moisés tratou das pendências, mas ele também não abriu concessão. Quando o faraó fez a proposta dele levar apenas as mulheres e as crianças e deixar para trás os animais. Ele falou: não vou deixar nada. Então, muitas vezes, você quer um evangelho de concessões. Você quer viver uma vida cristã, mas você não quer abrir mão de determinadas coisas que a palavra de Deus condena. Então, quando a gente fala de liberdade cristã, liberdade religiosa, nós não estamos falando de libertinagem, nós não estamos falando de continuar em determinadas práticas. Observe o quanto que o divórcio se tornou comum entre nós, as bebedeiras ficaram comuns entre nós, as nossas festas muitas vezes não diferem em absolutamente nada da festa do ímpio. Por quê? Porque nós abrimos concessões, porque essas coisas não importam mais. Nem Jesus abriu concessão. Lembra da história da mulher adúltera? Ele disse: olha, onde estão os teus acusadores? Ela disse: foram embora. Jesus disse: nem eu vos condeno, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Então houve uma palavra determinante de Jesus ali para aquela mulher. Então, se você quer viver a vida cristã que agrade a Deus, cuidado com as concessões. E terceiro lugar, nós precisamos entender qual é de fato a nossa missão. Nós temos que ter consciência do nosso propósito. O próprio faraó, ele sabia que aquele povo que estava escravizado cultuava um Deus. Tanto é que ele diz: você pode ir, leva as mulheres e as crianças, deixa os animais e preste o culto ao seu Deus. Toda a nossa vida, irmãos, tudo que nós fazemos é para prestar um culto a Deus, né? Nós achamos que culto é um momento de reunião que nós temos no templo, quando na verdade culto é toda a nossa vida. Embora não haja necessidade mais de você sacrificar um animal para ser aceito por Deus, né? Tudo que nós fazemos é um culto. A forma como nos relacionamos com as pessoas, como nós lidamos com a vida, tudo é um culto a Deus. Então o nosso culto, eu já preguei isso na igreja, ele não tem um horário cronológico para começar e terminar. As nossas reuniões sim, mas o nosso culto já iniciou-se há muito tempo, né? E agora ele não tem fim mais, o nosso culto não acaba, porque nós fomos chamados para prestar culto a Deus. E eu presto culto a Deus através de tudo que eu faço, tudo que envolve a minha vida. Então eu tenho que tomar cuidado com os negócios que eu faço, se de fato aquilo é uma expressão de culto a Deus. E por último, nós temos que tomar cuidado para não perdermos a direção de Deus. Presta atenção, irmãos, que isso é muito sério. Muitas vezes a gente acha que Deus vai agir de uma forma e Deus age de outra. Quem trouxe trevas sobre a terra não foi o diabo, foi Deus, né? A nona praga foi exatamente as trevas que invadiram todo o Egito e as pessoas foram impossibilitadas de se locomoverem, porque as trevas eram tão densas que elas poderiam ser palpadas. Imagina isso, né? Uma escuridão que você consegue tocar nela. Então, quem trouxe escuridão
para a terra naquele contexto foi o próprio Deus. Como muitas vezes Deus pode trazer uma confusão, Deus pode trazer uma situação desagradável para cumprir um propósito dele. E a segunda coisa que eu acho super interessante aqui é que quem endureceu o coração de Faraó não foi Satanás, foi Deus. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, porque o Faraó poderia ter liberado o povo para sair do Egito na primeira praga, na primeira ida de Moisés, mas o próprio Deus ia endurecer o coração de Faraó para que ele pudesse manifestar o poder dele. Nós vivemos um momento muito delicado no Brasil com relação à política. Eu fico ouvindo as discussões, as pessoas falando dos seus medos, como se a direita ou a esquerda tivesse o poder de governar. Irmãos, não é a direita que governa o Brasil, não é a esquerda que governa o Brasil. Quem governa é Deus. No ano da morte do rei Uzias, disse Isaías, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Foi exatamente na morte do rei, quando a nação ficou sem um governo, sem uma liderança, ele viu Deus assentado num alto e sublime trono. Então Deus está no controle de tudo. Muitas vezes Ele vai permitir a dor, o sofrimento. Muitas vezes ele vai endurecer o coração da liderança de um país, exatamente para que o propósito dele se cumpra. E exatamente no momento certo, da forma certa, Deus libertou o povo do Egito. Que Deus realmente abençoe sua vida e você tome esses 4 cuidados. Primeiro, aprenda a lidar com as pendências da sua vida. Se tem uma coisa que você não resolveu no seu casamento, no seu relacionamento, em qualquer área da sua vida, resolva essa pendência. A segunda coisa que nós não podemos esquecer tem a ver com a nossa consciência não fazer concessões. Muitas vezes nós vamos permitindo que algumas coisas façam parte da nossa vida, coisas que Deus abomina. Agora sim, a terceira coisa é você não perder o senso de propósito. Nós estamos aqui para prestar culto e, em quarto lugar, descansa na direção de Deus. Mesmo o coração de Faraó endurecido, Deus estava ali dirigindo todas as coisas. Que Deus nos abençoe e nos dê essa tranquilidade, em nome de Jesus.